Estávamos no verão de 1978, quando nasceu a ideia de se fundar um jornal que desse corpo à defesa dos interesses e desse voz e divulgação ao programa do Partido Progressista, combatendo os constituintes que vinham sendo donos e senhores do eleitorado de Águeda. A fundação do jornal foi iniciativa quase que exclusiva de um homem, o conselheiro Albano de Melo Ribeiro Pinto, que foi, na verdade, o principal impulsionador e pensador deste projeto jornalístico que se mantém de pé há 142 anos, somando já 9.164 edições. No entanto, o lançamento da Soberania do Povo resultou da parceria e cumplicidade de um conjunto de personalidades locais, de que se destacam os seus 4 irmãos: Eduardo de Melo Ribeiro Pinto, Joaquim de Melo Ribeiro Pinto, José de Melo Ribeiro Pinto e Luís de Melo Ribeiro Pinto. E ainda Manuel Batista da Cunha, António Rodrigues Pinto, José António Brandão Baldaia, José Joaquim da Silva Pinho, Manuel Maria Ala, Manuel Rodrigues Silva Pinto e Mateus Pereira Pinto. O novo jornal chegou a ser anunciado com a denominação de Tempestade, Raio e, por fim, Jornal do Povo. Mas este último teve de ser abandonado por existir outro de nome igual em Portugal, até que se adotou a feliz designação de Soberania do Povo. Tínhamos acabado de entrar em 1879 e o primeiro dia do ano só tinha escassas horas quando um rapaz da terra surgiu na rua a apregoar: Ai, soberania do povo! Ai, soberania do povo! Estava feita a revolução nos processos e na literatura política de Águeda. Tinha acabado de ser lançado o primeiro número do então bissemanário Soberania do Povo, que, nas palavras de Adolfo Portela, o descreveu como um jornal que nasceu em berço humilde e com modestas aspirações. Todavia, a Soberania do Povo rapidamente assumiu na sociedade local o papel de um verdadeiro evangelho popular, pois estava lá dentro quem sabia comover, impulsionar e arrastar a alma do povo. E o povo marchou à sua voz. Em 1904, a quando do 25º aniversário da Soberania do Povo, Águeda engalanou-se para uma memorável festa, com missa, sessão solene nos Passos do Conselho e banquete de honra com 200 convidados. Foi nessa altura, há 117 anos, que a Rua da Cancela se passou a designar Rua Soberania do Povo, num ato presenciado por todo o executivo camarário, animado pela Filarmónica da Vila e testemunhado por uma grande multidão de povo. Em 27 de março de 1913, a quando do falecimento de Albano Melo Ribeiro Pinto, Adolfo Portela escreveu na edição especial que lhe foi dedicada que o fundador da Soberania do Povo foi a alma e a identidade do jornal, assim como um generoso promotor da defesa dos interesses de Águeda. Foi nessa altura que a direção da Soberania do Povo passou para a mão do seu filho, o Conde de Águeda, cargo que ocupou até 1953, data da sua morte, momento em que surgiu uma nova geração, a terceira, a assumir a responsabilidade do jornal. Manuel José Homem de Melo, filho primogênito do Conde de Águeda, e Albano Homem de Melo, filho de António Homem de Melo. Depois, em 1950, a Soberania do Povo reforçou a sua afirmação regionalista com a passagem a semanário. E 4 anos depois, em 1954, dá-se a introdução das páginas de cor, o aumento do número de páginas, o alargamento da tiragem e a expansão mundial, abraçando a imigração. O jornal manteve-se nas mãos da família Melo até dezembro de 1975, tendo Manuel José Homem de Melo sido o último proprietário e diretor, pertencente a uma família que foi determinante para a evolução da soberania do povo. Com a Revolução do 25 de Abril e com a evolução da conturbada situação política que o país vivia, Manuel José Homem de Melo decidiu cessar as funções de diretor
cedendo a sua posição a novos empreendedores, que optaram por constituir a Soberania do Povo Editora S.A. para dar seguimento a este projeto editorial. Foi Horácio Alves Marçal que teve a iniciativa de assumir a responsabilidade de dar continuidade à soberania do povo, iniciando a primeira de uma nova geração sem ligações familiares aos anteriores proprietários, sendo o herdeiro desse legado centenário que iria conhecer novos rumos, mas nunca abdicando da intervenção política que fora sempre a sua referência, agora orientada mais para a formação de uma opinião pública esclarecida e apta a assumir-se nos desafios do futuro. Durante 30 anos, Horácio Marçal deu o seu cunho pessoal em cada folha do jornal e resistiu até à passagem do furacão revolucionário, sendo que nessa altura a soberania do povo foi um alvo a abater. A partir de 2005, foi com António Almeida da Silva que a Soberania do Povo operou um avultado investimento na modernização tecnológica da redação e apostou nas novas tecnologias da informação, que conquistou o Prémio Gazeta de Imprensa Regional e que instituiu os galardões, os soberanos. De resto, António Almeida da Silva somou 12 anos e 10 meses seguidos à frente da Soberania do Povo, colocando em prática nas 659 edições que dirigiu os princípios da verdade, transparência, lealdade e rigor, que nortearam o espírito de missão com que abraçou o projeto que agora completa 142 anos. Após longo período à frente do jornal, António Almeida da Silva entregou a administração da Soberania do Povo Editora S.A. ao seu neto mais velho, Hélder Filipe Pires, que tem dado continuidade e incrementado este projeto jornalístico, como prova a Soberania TV, criada em setembro de 2019. Ao entrar no 143º ano do seu brilhante percurso, a soberania do povo continuará a perseguir o desiderato que tem cimentado ano após ano: ser o memorial da história de Águeda.
Boa noite, bem-vindos. É através da Soberania TV, projeto criado em setembro de 2019, que promovemos a 6ª edição da Gala Os Soberanos, que este ano vos chega a casa cómoda e tranquilamente através das nossas contas no Facebook e no YouTube. Há 2 anos, a atual Ministra da Cultura, Graça Fonseca, escreveu-nos por ocasião das 14 décadas da soberania do povo para nos dizer que é na filigrana dos detalhes que vamos poder continuar a medir o pulso à história, 140 pulsações por edição. 2 anos depois, podemos assegurar que temos tido em conta esta ideia da nossa governante e continuamos a tomar o pulso à história de Águeda, agora a uma frequência cardíaca mais elevada de 142 pulsações por edição, a que não são alheias as preocupações com o nosso mundo. A pandemia não pode servir e não serve de desculpa, mas veio agravar a débil situação dos jornais que têm enfrentado o aumento significativo das despesas com os serviços de produção e expedição e a diminuição bastante acentuada das receitas de publicidade e de assinaturas. Neste cenário francamente difícil, agradecemos os apoios disponibilizados pelo governo português, pela Google e por alguns comerciantes e empresários locais que no último ano se mostraram sensíveis aos problemas com que nos debatemos. Em contexto de dificuldades evidentes, fomos forçados, entre outras medidas, a ajustar o preço das assinaturas, que no caso da Expedição Nacional sofreu um tímido aumento que não chega aos 5 cêntimos por cada edição. Piscamos-lhe o olho para lhe dizer que esperamos continuar a merecer a sua confiança. Nesta gala digital, saboreada com 2 graus de temperatura apenas, deixo uma palavra de enorme gratidão para os grandes obreiros da história da soberania do povo, estendendo esse agradecimento aos que todos os dias ajudam a construir a Soberania TV e a dinamizar as nossas páginas e contas na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Esta noite é a noite da Dorfeu, Associação Cultural, e da Abimota, Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, as 2 instituições contempladas com os Soberanos 2020, que mais adiante entregaremos em mãos. Esta gala digital será intercalada com apontamentos musicais de aproximadamente 5 minutos cada, que serão assinados justamente pela Dorfeu, ao longo de um serão que não terá passadeira vermelha, mas que será pautado pela mesma paixão com que entendemos Águeda, os aguedenses e as suas instituições. A noite valerá certamente a pena. Deixe-se ficar desse lado, no sofá, à lareira, mas sempre ligado à Soberania TV.
Chegou o momento de entregarmos o primeiro galardão deste ano e fazemos-lo com a convicção de que estamos a homenagear uma instituição que muito tem ajudado a promover o município de Águeda em todo o país e além fronteiras. A Dorfeu, a Associação Cultural, é distinguida precisamente pelo ano em que comemorou as Bodas de Prata, cujas atividades só não foram mais visíveis ao longo de 2020 por culpa exclusiva da pandemia com que fomos inesperadamente confrontados. A distinção à Dorfeu leva-nos a enaltecer o papel relevante que os irmãos Fernandes, Artur, Rogério, Bitocas e Luís tiveram na sua fecundação. E deixem-nos sublinhar, em particular, o desempenho ininterrupto de Luís Fernandes, exemplo maior de criatividade e de qualidade. Este galardão é também uma homenagem ao setor cultural do Concelho de Águeda, que foi dos mais afetados pelo novo coronavírus no pretérito ano. Tenho o prazer de entregar o Soberano 2020 ao Presidente da Direção da Dorfeu, Associação Cultural, Acácio Silva. Muitos parabéns. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por termos recebido e nos terem dedicado este Soberano de 2020. Quero também agradecer ao Conselho de Administração da Soberania em nome do Hélder Pires, do diretor Sr. Jorge Costa e todos os colaboradores da Soberania. Quero deixar também aqui os meus parabéns pelos vossos 142 anos da Soberania, também os parabéns ao Abi Mota, também porque também este ano foram condecorados. Queremos dedicar este galardão dos soberanos a todo o público, ao nosso público, por de alguma forma nos ajudaram ao longo destes 25 anos e espero que consigamos ganhar outro galardão antes dos 50 anos. Desejo a todos um excelente 2021 e com muita saúde e divirtam-se. Já agora, também deixa-me só dar aqui que é uma parte mais triste, que é dar um grande abraço, um forte abraço a toda a família do Francisco Lameiro, que é um dos nossos sócios que faleceu ontem e que era um dos nossos e que é infelizmente, o nosso primeiro sócio a falecer numa associação com 25 anos. Muito obrigado. Acácio Silva, Presidente da Direção da Dorfeu, Associação Cultural, primeiro galardão de 2020.
E agora o momento de procedermos à entrega do segundo Soberano de 2020, que é, no fundo, um reconhecimento ao papel ativo e interventivo de uma instituição pensada à beira da patera de Fermentelos e fundada em 1975. Faz agora 47 anos. Um reconhecimento que se estende às 118 empresas suas associadas, cujo contributo foi decisivo para que Portugal seja o maior produtor de bicicletas da União Europeia, com um volume de exportação na casa dos 400 milhões de euros. A Abimota, a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, conquista o Soberano no ano em que o seu projeto Portugal Bike Value foi distinguido em Berlim, com o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas, também conhecidos pelos Oscars do empreendedorismo. Este galardão é também uma homenagem ao setor empresarial, industrial e comercial do Concelho de Águeda, que foi dos mais afetados pelo novo coronavírus no ano que agora terminou. O sócio maioritário do Soberania do Povo Editora S.A., comendador António Almeida da Silva, vai fazer a entrega do galardão ao presidente da Abimota, Sr. João Miranda. Já entreguei vários galardões destes ao longo dos anos e principalmente quando fui diretor desta casa e presidente do Conselho de Administração. É, contudo, este o que entrego com mais satisfação por ser entregue a uma casa de que também eu faço parte desde a primeira hora que ela nasceu. E uma casa que tem feito um trabalho imenso pela indústria principal do nosso concelho, que é o ciclismo, e um trabalho meritório e reconhecido pela Europa como nunca tinha acontecido. Parabéns a quem dirige estes trabalhos, quer ao presidente da instituição, o Sr. João Miranda, quer ao diretor administrativo, que é o Sr. Dr. Gil Nadais, pelo trabalho extraordinário que estão a fazer e a que todos nós, aguedenses e industriais do ramo, devemos estar reconhecidos. Obrigado, uma vez mais. Sr. João Miranda. Desde já agradeço este prémio, que tanto à soberania e pelas mãos, e muito me honra para as mãos aqui do Sr. Silva, que também fez parte da Abimota como presidente. Isto honra a Águeda e honra o nosso país também. Portanto, isto é fruto de um esforço em comum também com o Sr. Dr. Gil Nadais, que faz parte, portanto, é o que faz, no fundo, a administração ou a gerência da Abimota, e que, portanto, com este esforço estamos a tentar que realmente a Águeda, e nomeadamente Portugal, seja realmente o Bike Valley da Europa. E é com os agradecimentos e é tudo. Muito obrigado. E foi assim a entrega do segundo galardão de 2020, depois da entrega ao presidente da direção da Orfeu, a Cássio Silva, a entrega também da estatueta ao presidente da direção da Abimota, Sr. João Miranda.
Boa noite. Depois de terminado um ano terrível em várias frentes, resta-nos acreditar que 2021 trará a normalidade que tanto ansiamos. O Jornal Soberania do Povo está mais uma vez de parabéns. São já 142 anos de vida, de história, que só são possíveis pela resiliência de muitos ao longo de várias gerações. A minha vénia para todos eles e o meu agradecimento muito sentido aos que fazem a soberania do presente, funcionários, colaboradores, correspondentes e cronistas. A soberania de hoje está espalhada por várias plataformas e continua o seu esforço de atualização. Mantemos a aposta na Soberania TV, que viu crescer a sua programação em 2020 e que crescerá ainda mais em 2021. Sempre com o foco colocado em Águeda e nos seus agentes dos vários quadrantes, político, económico, cultural e social. Os formatos podem ser novos, mas o objetivo é transversal: informar bem, de forma séria, rigorosa e transparente. Uma palavra aos soberanos de 2020 para dizer que é uma honra poder expressar toda a admiração que temos no vosso percurso, que, como associações que são, representam o legado de muita gente. Este é para todos os que fazem parte ou contribuíram de alguma forma para agradecer estas organizações o nosso pequeno gesto de reconhecimento. A nossa palavra final é para todos os que elegem a soberania como veículo para publicitar os seus negócios, assim como todos os leitores e assinantes. Tudo faremos para continuar a ser dignos da preferência e da confiança que depositam em nós. Nunca os desejos foram tão simples e tão parcos no início de ano. Saúde para todos. Em meu nome, em nome da direção e em nome de todos os associados da Associação Portuguesa de Imprensa, venho dar os parabéns a todos e todas que trabalham na soberania do povo pelo seu 142º aniversário. Este aniversário ocorre também num importantíssimo ano para a imprensa, para a liberdade de imprensa em Portugal. É que há 200 anos, exatamente, em 1821, foi promulgada em Portugal a primeira lei de imprensa. Uma lei de imprensa que marca a primeira legislação da alvorada liberal e que permitiu
que desde aí para cá se continuasse a acreditar que o princípio da representatividade e o princípio das liberdades individuais eram fundamentais se estivessem alicerçadas no princípio da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa seria, aliás, durante todo o século XIX, reconhecida em vários outros diplomas e em várias constituições, e mesmo durante o Estado Novo. Faz também este ano 50 anos que foi promulgada a Lei de Imprensa, que, ainda que manchada com a necessidade, com a imposição da censura prévia, era aquela que no século XX representou a mais moderna lei de imprensa que houve em Portugal até 1975. É por isso que é muito importante mantermos na nossa memória momentos como este que se vive hoje no Soberania do Povo. Agora, com os desafios do futuro, com os desafios do mundo digital. Mas esses desafios do mundo digital só podem ser ultrapassados se mantivermos na nossa memória exemplos como os do Soberania do Povo, que tem 142 anos a lutar pela liberdade de imprensa em Portugal. A todos e a todas que trabalham no Soberania do Povo, a todos e todas que são os seus leitores, os seus assinantes, os nossos parabéns, como uma prova de demonstração de que a imprensa está bem viva em Portugal. Noutro ano, noutra altura, estaríamos juntos a celebrar mais um aniversário da soberania do povo, numa cerimónia onde são também entregues os soberanos. Este ano, o momento é assinalado de outra forma, mas com a mesma dignidade. Atribuir distinções e destacar determinadas entidades ou pessoas é sempre um ato de coragem. Uma decisão que pode ser sempre contestada por opiniões divergentes, tendo em conta que muitos já por homenagear, que continuam no anonimato e a desenvolver as suas atividades em prol da sociedade. Os soberanos, este ano, vão ser entregues à Abimota e à Dorfeu. A Abimota vai ser distinguida num ano em que a associação viu o seu projeto Portugal Bike Value ser distinguido em Berlim com o grande prémio de apoio à internacionalização das empresas. A associação, que se dedica à promoção do setor das duas rodas, tem a sede nacional em Águeda e este nosso concelho tem uma dinâmica empresarial ligada a este setor que é uma referência nacional e um exemplo a seguir mesmo em tempo de pandemia. Deste modo, o trabalho que a Abimota faz e tem feito ao longo dos anos é de relevância para impulsionar este setor, apregoando além fronteiras a inovação e a qualidade da área das bicicletas. Um trabalho que beneficia do empreendedorismo e da pujança económica a um setor que tem sabido impor-se nos mercados nacional e internacional. A Dorfeu, a Associação Cultural, é a outra instituição distinguida com um soberano, numa altura em que comemora as suas bodas de prata. A Dorfeu, ao longo destes 25 anos, tem primado pela criatividade e pela inovação, quer nas suas criações artísticas ou até mesmo nos eventos que promove. Esta associação tem ajudado a colocar Águeda no mapa nacional e internacional como um concelho criativo e produtor de cultura. Por força da pandemia, a Dorfeu não pôde com certeza realizar todas as atividades culturais que certamente estariam na sua mente, mas tal não retira em nada a relevância que esta associação tem na dinâmica cultural do concelho, da região e do país. Estas duas distinções são feitas pela Soberania do Povo, o jornal que celebra 142 anos em reconhecimento pelo papel que tem na afirmação do concelho. Aproveito para dar os parabéns, não só pela iniciativa de atribuir estes galardões, como pelo aniversário do jornal, que é o mais antigo semanário do país. A história que este jornal tem na nossa região e no concelho conferem-lhe um grande sentido de responsabilidade, que deveria ser expresso na imparcialidade da informação que todas as semanas é difundida. A imprensa tem um papel de extrema relevância na promoção dos territórios e na educação dos públicos. Uma informação que seja divulgada pelos órgãos de comunicação social, sejam eles regionais ou nacionais, torna-se muitas vezes uma verdade quase absoluta e assumida por todos como correspondendo a factos irrefutáveis. Assim,
Informar é um exercício de rigor que deve basear-se com critérios como exatidão, validação de fontes, imparcialidade, comprovação de factos, direito de contraditório. Porque, tal como disse recentemente o Papa Francisco, o papel da imprensa não é só criticar, é também construir. E nesse papel de construção, que cabe à imprensa, é não só relatar a verdade dos factos, mas mais do que nunca proteger os leitores e os ouvintes da mentira. A imprensa e a informação não devem ser utilizados como meio para anunciar campanhas de natureza política ou qualquer outra. Cada notícia que não é verificada no respeito rigoroso pelo código deontológico que deveria pautar o exercício da profissão de jornalista, induz não só em erro quem a lê, como banaliza a verdade, mesmo que depois seja desmentida, causando danos muitas vezes irreparáveis. Um jornalismo sério e competente é o que se espera dos profissionais que desempenham as suas funções nos jornais, sejam eles locais ou nacionais. Porque se assim não for, não só as notícias são falsas, como o próprio jornalismo também o é. No confronto cada vez mais intenso com a informação e desinformação veiculadas pelas redes sociais, o futuro da comunicação social só será possível com a garantia do exercício rigoroso da profissão de jornalista e do direito de informar, alinhados com o código deontológico. Parabéns à soberania do povo pelos seus 142 anos e pela coragem de reconhecer a Abimota e a Dorfeu como duas instituições que demonstram que de bom se faz neste Conselho. Um bem-aja a todos e votos de um bom ano de 2021. Boa noite. Hoje festejamos o 142º aniversário de soberania do povo. Há 142 anos saía o número 1 deste semanário, hoje o mais antigo do nosso país. Este jornal nasceu na monarquia e ao mesmo tempo que a Carta da Regeneração. Atravessou as turbulentas repúblicas. Resistiu ao despotismo de Salazar e teve que se adaptar a viver com os ditadores eleitos pela democracia. Quando há uma década e meia assumi a direção do jornal SP, prometi que ele estaria aberto a todos, mas nunca ao serviço nem subjugado a nenhum poder económico, político ou religioso. Do alto dos meus 80 anos, passei o comando da administração ao Hélder Filipe, ao Jorge Costa, diretor e jornalista, e à Paula Almeida, diretora administrativa. Nesta hora, que é de comemoração, quero manifestar-lhe o meu grande apreço. Sem esquecer o esforço, a dedicação e a lealdade de todos os colaboradores que me merecem igual tratamento. Parabéns e um obrigado a todos. Estamos quase a chegar ao final da 6ª Gala Os Soberanos e importa desde já fazer um agradecimento muito especial à Carreira Dental Clinic e em particular ao seu diretor clínico, Dr. Adriano Carreira, pelo patrocínio exclusivo desta gala. Uma gala que sai francamente valorizada com o apoio dispensado por uma das mais prestigiadas clínicas dentárias de Portugal, que em 2020 cresceu para o Porto e para Viseu e que continua fortemente apostada em fazer sorrir os portugueses. Com os 2 galardões entregues nesta gala, sobem para 16 os soberanos atribuídos desde meados da última década. Augusto Semedo e Gil Adais em 2015, Tiago Tavares, Luís Cardoso e Orfeão de Águeda em 2016, Centro de Artes de Águeda, Sacti, Triângulos e Manuel Alegre em 2017, Filipe Caseiro Alves, Joana Marques Vidal e Banda Marcial de Fermentelos em 2018, Luís Castro e Danças Ocultas em 2019, Dorfeu e Abimota em 2020. Permitam-me uma palavra de muito apreço e carinho para um dos nossos galardoados, o professor Filipe Caseiro Alves, diretor clínico do Hospital da Luz de Coimbra e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que distinguimos em janeiro de 2019. Sabendo que se encontra adoentado, enviamos-lhe daqui, através da Soberania TV, um muito apertado abraço, desejando-lhe uma boa recuperação e dizendo-lhe que estamos a torcer para que se restabeleça o mais depressa possível. No início do próximo ano, regressaremos com a 7ª edição da Gala Os Soberanos, esperando que o espetáculo de 8 de janeiro de 2022 possa ser aberto ao público a exemplo dos primeiros 5 e já libertos das teias da pandemia. Boa noite, até breve.
Águeda, de 1879. Em Águeda, num 1º de janeiro, fui dar um longo passeio. E logo ao virar da esquina, vejo um Ardina, sempre a apregoar. Vem despertar-me a atenção para os velhos tempos de então. E falo com tanta alma que já entre as duas praças, uma velha, a outra nova, fico a ver o que se passa. A terra vai acordar, o sol já está a crescer, a soberania a viver. E após o nascer, pela tarde, vai visitar o João, que sem a sua permissão deita abaixo o campeão. A clamar é um clarim, aleluia na alvorada de uma linda madrugada. Águeda, ao ouvir o seu chamar, surpreende-se a caminhar. Chegam pescadores, barqueiros, lavradores e cavadores. São todos trabalhadores. Os canários, os silveiros, lenços amarelos e verdes. Aí os tendes, amigos, todos juntos a saudar. A soberania do povo, com tanta coisa de novo, vai publicar a verdade e ensinar liberdade. Primeira publicação. Foi a grande decisão. Sem saberem de onde vem, bissemanário tão novo traz com ele a paz ao povo. Ao surgir, não é miragem, mas uma eterna mensagem. Homem, cidadão, progresso. Sem nada de retrocesso. Trabalho baseado no livro Águeda, de Adolfo Portela.